A graça e o livre-arbítrio em Agostinho. Agostinho foi uma figura muito importante no quarto século, que ele colocou este assunto em evidência, com mais evidência, né? Porque nós vimos que no segundo século, esse pastor que eu coloquei nas aulas passadas, Irineu de Leão, ele, não somente ele, outros no primeiro e no segundo século também, já falavam sobre a liberdade humana no dogma cristão, por causa da doutrina herética chamada gnosticismo. E no terceiro século nós vimos que Orígenes de Alexandria também, contra as heresias gnósticas, ele também em seus escritos, e não foram poucos, foram muitas obras, que ele sempre retomava esse tema da liberdade em suas obras. E no quarto século, Agostinho, com seu grande opositor, que vamos aqui comentar, fazer ênfase a essa pessoa, Pelágio, ele coloca Agostinho e dar ênfase novamente à doutrina da graça versus liberdade. Então ele é de suma importância para o nosso estudo. Então Agostinho, ele nasceu em 354, no quarto século, e faleceu em 430, já no início, né? Quase no meio do quinto século do cristianismo. Não teve a intenção de suprimir o livre-arbítrio com relação à graça, e afirma que o homem não permanece meramente passivo sob sua ação. Existe cooperação humana. Isso são palavras de Agostinho, né? Retirada das suas obras, que eu possuo muitas obras dele já em português, né? E que ele tem um livro que vai ser até comentado um pouco mais à frente, que tem o título de O Livre-Arbítrio, uma obra só sobre o livre-arbítrio, e outras obras com a graça, predestinação, e entre outros pontos da doutrina da graça. Ele foi o doutor da graça, ele recebeu esse título no quarto século, que ele foi o doutor da graça. A graça nos faz cooperadores de Deus, na visão de Agostinho, porque ele recebeu isso dos que os precederam, destes nomes que nós estudamos anteriormente: Irineu, Orígenes, João Crisóstomo, Inácio, Justino de Roma e muitos outros pastores do primeiro, segundo, terceiro séculos do cristianismo. Eles falavam sim abertamente sobre a liberdade humana e a graça, porque além de perdoar os pecados, faz com que o espírito humano coopere na prática das boas obras. Nós agimos, mas Deus opera em nós o agir, com o pensamento oposto ao de Pelágio. Pelágio foi um grande opositor de Agostinho, e sobre esse tema aí, a graça. As obras de Agostinho que contém a graça versus liberdade, dando ênfase nesse tema, estava indo contra as heresias de Pelágio, que era uma pessoa que saiu da igreja, assim, do seio da igreja, e começou a anunciar as doutrinas que não são as verdades de Cristo, referente ao livre-arbítrio. Então, para Pelágio, não precisava o homem, o crente, não precisava da graça de Deus, do Espírito Santo, porque através somente da liberdade humana o homem poderia agir as boas obras, fazer o que Deus ordena na sua palavra, sem o auxílio da graça. Porque para Pelágio, assim resumindo a sua teologia, ele acreditava, os pelagianos, né, o grupo dele, acreditavam que o homem já nasce com a graça de Deus nele. Então não era preciso receber o Espírito Santo, aceitar a Jesus, vamos assim dizer, porque o homem já possuía na sua natureza a graça.
e o poder cumprir as palavras de Deus somente com a atuação do livre-arbítrio. E aí Agostinho se levanta e vai contra, se opõe a esse pensamento, e com razão, porque não foi assim que nós vimos até agora nos outros pastores que eles anunciavam, não foi desse jeito a mensagem evangélica. Existe a parte de Deus e existe a parte do homem. Não somente um homem sozinho pode cumprir a justiça que se encontra na lei. Então Pelágio acreditava de um modo errado. Agostinho afirma que natureza e graça não são forças que se opõem, que se destroem, mas que se irmanam, se ajudam. Adão foi criado na graça de Deus em uma condição 3 vezes diferente da nossa. Podia não morrer, não conhecia a luta da carne contra o espírito, que não tinha entrado o pecado na raça humana, né? Ele podia viver eternamente se não tivesse pecado. Podia não pecar, isso é verdade. Dessa forma, ao pecar com livre-arbítrio, perdeu a condição primitiva, arrastando consigo todo o gênero humano. Razão pela qual ninguém nasce na condição de inocente. Assim a Adão foi dado o auxílio sem o qual ele não podia perseverar no bem em que fora criado, tendo recebido a ajuda necessária para perseverar, o que poderíamos chamar de graça da criação. Depois de Adão, o que o homem recebe é não somente o poder de perseverar, e sim a própria perseverança, ou seja, o auxílio pelo qual se persevera. Então essa é a palavra, o pensamento agostiniano sobre a relação entre graça e liberdade. Sobre a graça e o livre-arbítrio, essa foi uma obra dele que ele escreveu em 426 depois de Cristo. Foi logo no final da sua vida, que ele faleceu em 430. Então essa obra, A Graça, que teve como título A Graça e o Livre-Arbítrio, eu tenho até essa obra aqui em português, da editora Paulus. Obra que nasceu com base no questionamento dos monges de Adrumeto, a propósito de uma carta escrita por Agostinho a Sisto em 419. A questão levantada era se a graça tornava nulo o livre-arbítrio. Então essa doutrina herética já estava circulando no seio da igreja, e Agostinho escreve essa obra em 426, A Graça e o Livre-Arbítrio. Agostinho, em sua obra, defende que tanto há necessidade da graça, como a existência do livre-arbítrio. Com isso, define 2 concepções a respeito da graça. Graça operante, 2 pontos. Propõe que somos nós que queremos quando queremos, mas é Deus quem nos faz querer o que queremos. Então, nesse primeiro conceito dele, sobre graça operante, ele que fez essa divisão, esse estudo sistemático, tá? Ele afirma que nós devemos querer as coisas boas, andar no bem, na justiça da lei de Deus. Mas quando nós queremos, Deus quem nos faz querer o que queremos. Então, quando você quer o bem, Deus vem com incremento, a força para você permanecer no bem. Quando você quer trilhar o caminho da justiça. Entendeu? Então, essa é a graça operante na visão de Agostinho. E também, continuando, nós que agimos, mas é Deus que nos faz agir. Nós agimos, nós queremos, como eu falei, mas é Deus que nos faz agir. Dá o acabamento, que a gente não pode fazer. Dá a força, o poder. A graça é um poder eficaz dado por Deus ao nosso querer. Graça cooperante, 2 pontos.
A outra vertente que ele nos coloca aqui, existe a graça operante e agora a graça cooperante. Deus coopera, levando aquilo que ele começou a operação, pois opera no começo para que queiramos, e opera no fim, cooperando conosco quando queremos. Então ele opera no início para que venhamos a querer. Ele te mostra a visão, te transmite a fé, que já é uma graça. A transmissão da fé é uma graça, na visão de Agostinho e na visão da igreja primitiva, toda ela. Isso é verdade. Você não escuta as palavras de Deus com os seus ouvidos carnais, mas você escuta a mensagem de Jesus com os ouvidos espirituais. E aí ele te mostra o caminho. Opera no começo para que queiramos. Aí você desperta a curiosidade e quer se aproximar de Deus por sua livre e espontânea vontade. Aí nesse momento ele opera no começo. E opera no meio ou no fim, cooperando conosco. Mas quando queremos, a gente deu esse passo primeiramente na direção do bem. Ele faz essa divisão em graça operante e graça cooperante. Interessante essa visão dele. Mas isso a gente não vê nos primeiros escritores da igreja primitiva. A gente vê em Agostinho. Observa esses pontos em Agostinho. Ele que criou essas teses aqui, mas que é bíblica e que são realmente as verdades de Cristo, na minha opinião. Aí entra um outro cenário, que a gente já entra nesse cenário aqui, que é a posição de Lutero, de Calvino e de Jansênio. Jansênio, século XVI. Século XVI foi o período da Reforma. Então, do quarto século de Agostinho, nós pulamos aqui na história do cristianismo para o século XVI, por causa da Reforma, que foi na Reforma que aconteceu algumas coisas que precisamos aqui desenrolar num estudo sistemático, como nós estamos fazendo nesse curso. Então Lutero, ele foi um reformador da igreja católica. Eles pertenciam à igreja católica. Lutero na Alemanha, Calvino na França. Então isso ocorreu no século XVI. Lutero e Calvino e Jansênio, mas principalmente Lutero e Calvino, eram admiradores, discípulos de Agostinho do quarto século, que faziam parte da igreja católica. E eles se rebelaram com as heresias da época da igreja, que estava corrompida, e realmente estava mesmo, vendendo a salvação à custa de dinheiro, de indulgências e muitas outras práticas pagãs. Lutero rompe com a igreja e coloca suas teses e abre ali o discurso, o momento na história da Reforma Protestante. Então vamos continuando. Eles eram discípulos, estavam inspirados na doutrina agostiniana, desse que nós falamos ainda há pouco, Agostinho de Hipona. Apesar de sabermos que Lutero e Jansênio foram as figuras centrais da Reforma Protestante neste tópico, enfatizaremos o pensamento de João Calvino. Então, nesse primeiro momento aqui, nós estamos citando aqui o nome dos três, Lutero, Calvino e Jansênio, mas vamos dar um enfoque agora ao pensamento de João Calvino, um outro reformador muito importante. João Calvino sobre o livre-arbítrio, devido à sua sistematização sobre a teologia reformada e a uma interpretação equivocada que os três realizaram sobre uma expressão isolada da obra de Agostinho, a correção e a graça. Aí já é uma outra obra, no qual eu também possuo ela em português, que também é da editora Paulus. Então eles, quer dizer, Calvino
o reformador Calvino, João Calvino, o nome dele, né? Conhecido na história do cristianismo, ele fez uma interpretação equivocada, isolada, de uma obra de Agostinho, A Correção e a Graça, o que, em nossa opinião, tem influenciado muitos protestantes até o dia de hoje. Então, a nossa igreja protestante, ela nasceu no século XVI, com estes reformadores. Por isso que houve essa ruptura na história da Igreja Católica, nascendo a Igreja Protestante. Os que protestaram. E foi com Lutero e Calvino, os nomes principais deste período. A Correção e a Graça foi uma obra que foi escrita um ano depois daquela outra que nós citamos anteriormente, sobre a graça e o livre-arbítrio, que foi em 426. Essa foi em 427. A Correção e a Graça é possivelmente a obra mais teológica, importante e difícil, de difícil interpretação, e trata da antropologia cristã no cristianismo latino do século V. Então, eu esqueci de dizer que Agostinho estava inserido na Igreja Latina, de fala e língua latina, do latim. Então ele escreveu essa obra aí, que foi uma obra profunda. Eu tenho ela aqui, realmente ela é bem difícil de lermos. E devemos ler 1, 2, 3 vezes, ou até mais, e com muita paciência e calma. Porque ela vai e vem, vai e volta, e ele fala muitas coisas e é de difícil compreensão. E foi desta obra, A Correção e a Graça, que João Calvino ele fez uma interpretação equivocada dos escritos de Agostinho, do pensamento de Agostinho em relação à graça e à liberdade. Devido a seu caráter conciso e teologicamente preciso, se assemelha ao tratado sobre os princípios Pere Archon de Orígenes, aquele livro que, quando nós falamos do pastor do terceiro século Orígenes, sobre o tratado sobre os princípios, uma obra também muito teológica, concisa e profunda. Ela fica beirando neste mesmo patamar de dificuldade, de profundidade cristã. Então são numerosíssimos os equívocos relativos a essa obra no decorrer dos séculos. Então não foi somente João Calvino que fez uma interpretação equivocada de algumas partes desta obra, mas muitos outros também fizeram. Porque essa obra foi do V século. Então você vê que João Lutero estava inserido no século XVI, depois de muitos séculos depois. Mas no decorrer da história, muitos outros pastores após Agostinho, nos tempos posteriores, eles também se envolveram com polêmicas e distorções de muitas passagens bíblicas por causa dessa obra. Então Agostinho, ele foi um grande doutor, inteligentíssimo e usado por Deus, mas neste momento, no final da sua vida, ele escreveu algumas obras, e essa foi a principal, que muitos se confundiram e até erraram o alvo na mensagem cristã. Essa é a nossa visão histórica, minha visão histórica como um teólogo, e que fui buscar estes elementos na história. Então, no decorrer dos séculos, foram muitas controvérsias. A obra trata do modo de cooperação, coagir. Então existe a ação da graça e existe a ação da liberdade do homem. Coagir, agir junto, em conjunto. Da graça com o livre-arbítrio, sem que a primeira possa reduzir a nada o segundo, ou seja, anulá-lo. Nesta obra encontra-se uma passagem famosa que serviu de fundamento para Lutero.
Lutero, ele estava inserido em 1483 a 1546. Calvino, 1509 a 1564. E Jansênio, 1585 1638. Basearam suas doutrinas nesta obra, a graça e a correção e a graça, né? Foi isso. É tal o socorro oferecido à fraqueza da vontade humana. Aqui é uma citação da obra de Agostinho em português, tá? Então eu coloquei essa parte onde João Calvino, e aqui nessa slide está dizendo também que foi Lutero também teve uma interpretação equivocada desta passagem, desta expressão que vamos ler agora. Então está entre aspas. É tal o socorro oferecido à fraqueza da vontade humana que, pela graça divina, poderia agir firme e invencivelmente. Coloquei até essa expressão entre aspas, porque foi nesta expressão que eles começaram a atropelar, a interpretar de um modo divergente do que vinha sendo ensinado na igreja. Então, poderia agir firme e invencivelmente. Invencivelmente. Então, a graça é um poder que é mesmo do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, mas é invencível no homem. Então, o homem ele fica um ser poderoso e ninguém pode vencê-lo. Foi essa expressão que Agostinho colocou em português aqui, que eu não vou entrar em latim, nem em grego, nem nada disso. Mas, invencivelmente, foi essa dificuldade de interpretação que João Calvino, ele começa já a mudar o foco da doutrina da graça versus liberdade. E embora frágil, a carne, o homem, o ser humano, não desfaleceria nem seria superado por nenhuma adversidade. Então a pessoa fica imune às vicissitudes desta vida, ao caminho do mal, porque a graça traz esse poder invencível. Então foi nesta expressão, realmente, eu repito, que eles fizeram as mais variadas interpretações posteriormente nas suas obras, de Lutero, Calvino e companhia, os reformadores. Ao passo que protegeu os fracos de tal modo que, pelo dom da sua graça, quisessem o bem com determinação invencível, aí, novamente, e se recusassem do mesmo modo a dele se afastar de Deus. Então ele recebe essa graça divina, pode se considerar uma pessoa invencível. Vamos continuando, que aí vai abrindo mais os horizontes e o entendimento. A doutrina de Agostinho, aqui eu venho retomando, né? Tudo que a gente viu no segundo século com Ireneu, Orígenes, e que toda a igreja primitiva anunciava majoritariamente esta visão, que vem sendo explanada aqui no curso até agora. E aqui eu coloquei esse slide para mostrar que Agostinho também defendia essas verdades, que a igreja primitiva, antes de Agostinho, também comungava a mesma fé. E Agostinho seguiu os passos em determinado momento da pregação da doutrina apostólica. A doutrina de Agostinho não supõe um domínio irresistível e férreo da graça sobre a vontade humana, destruindo nela a liberdade. Então a doutrina de Agostinho, desde o início, nos seus escritos, após a sua conversão até nesta obra aí em 427, no final da sua vida, tinha por escopo que a doutrina de Agostinho não supõe um domínio irresistível e férreo da graça de Deus, uma coisa invencível sobre a vontade humana, destruindo nela a liberdade. Contudo, a interpretação de Calvino afirma uma dominação despótica de Deus na consciência do homem, de modo que sua liberdade se converte em arbítrio escravo, joguete das forças divinas ou diabólicas. Se Agostinho realça a soberania do poder divino, que pode atrair as vontades humanas aonde lhe apraz,
Calvino julga incompatível com a onipotência divina o movimento livre da criatura. Então foi a partir desta expressão, foi a partir desta obra que os reformadores, João Calvino, Lutero e Jansênio, eles começaram a mudar a teologia da graça versus liberdade. E aí, continuando. A invencibilidade, essa expressão que contém nesta obra de Agostinho, de que fala Agostinho, na citação acima, não deve ser relacionada com uma presumida ação escravizadora de Deus, mas com a força que o auxílio divino imprime na vontade enfraquecida para resistir aos violentos contrastes que o mundo, o demônio e a concupiscência apresentam. Então essa é a minha versão, é o meu comentário sobre esse estudo sistemático. E eu coloquei a expressão de Agostinho ali, a invencibilidade. Ele colocou essa expressão que eles se escorregaram nessa expressão e começaram a pregar divergentemente. Encontramos também no livro As Institutas. Esse livro, essa obra volumosa de João Calvino, é uma das mais conhecidas dele, desse reformador, João Calvino. Uma incomparável afirmação contra os padres da igreja, ou seja, contra os pais da igreja, os pastores da igreja primitiva, esses que eu acabei de ler. Quer dizer, nesse curso eu citei Irineu, Orígenes e Agostinho, mas são muitos outros também, mais. Então, na obra de João Calvino, esse reformador, ele já começa a afirmar uma incompatível afirmação contra os pastores da igreja primitiva, na qual afirma nessa obra, nas Institutas de João Calvino, afirma que os antigos divergem. Eu coloquei até entre aspas essa expressão, aspas, porque ele fala isso, está escrito na obra dele, eu tenho ela também em português. Divergem ou vacilam, confundidos em seus tratados sobre o livre-arbítrio. E nós vimos, com as citações que eu coloquei, com o entendimento, com a teologia patrística desses pastores nos slides anteriores, deu para se notar que eles não divergiam e nem vacilavam. Eles confirmavam a doutrina da liberdade no dogma cristão. Então aqui na sua obra, no século XVI, João Calvino, ele coloca isso na sua obra, no seu livro. Eu tenho esse livro aqui. E foi citado no meu trabalho. Ele afirma que eles divergem ou vacilam, confundidos em seu tratado sobre o livre-arbítrio. Ou seja, eles não estavam anunciando a coisa certa e nem eles entendiam isso. É isso que ele está querendo dizer. Não tinha uma precisão, uma clareza sobre a graça e a liberdade. E isto não é verdade. Porque são numerosos os pastores do primeiro, do segundo, do terceiro século, até quarto e quinto séculos do cristianismo, que eles colocam isto na mesa de um modo claro e sistemático para combater o quê? A doutrina herética do gnosticismo. Por isso que eles levantaram esta temática da graça versus liberdade. Porque os gnósticos era que rechaçavam a liberdade, negavam a liberdade no homem. E isto é uma heresia, como nós vimos. Então aqui, João Calvino e os reformadores, Lutero e entre outros, eles já começam a denigrir, né? Assim, começam a restringir a atuação do livre-arbítrio humano e já negando, sim, a sua eficácia. Ou seja, anulando a sua liberdade, a do homem, o livre-arbítrio. Com isso, quer afirmar que os pastores da igreja, os pais da igreja, estariam todos, com exceção de Agostinho, confusos em relação à liberdade humana. Então, eles pegam uma expressão de uma obra isolada de Agostinho, o termo invencivelmente, e já afirmam que Agostinho que tinha razão sobre a graça e liberdade, porque o homem fica invencível e não pode sofrer nenhum ataque do maligno mais, porque a graça coloca uma pessoa, um homem, um ser humano, como um super-homem.
um super-herói invencível aos ataques do diabo. E ele não possui liberdade, porque a graça de Deus anula tudo, escraviza. É uma denominação, uma despótica, escravizadora de Deus. E aí, ele continua dizendo: mas sobre isso, quer dizer, meu comentário, né? Mas sobre isso é preciso responder que os padres da igreja não eram confusos. Que a história mostra isso. E contra fatos não há argumento. E nem vacilantes e contraditórios. De fato, sobre esse assunto eles foram bastante claros. E há um consenso entre eles sobre o livre-arbítrio, como já foi explicitado até aqui em nosso trabalho. Segundo Vitorino Grossi, esse aqui é um historiador, um teólogo, e eu coloco a citação dele aqui, referente a esse momento que estamos colocando ênfase aqui na aula. Segundo esse historiador, Vitorino Grossi, teólogo, foi feita uma leitura da obra de Agostinho pelos reformadores com o espírito de opor graça e liberdade, de colocar a graça em conflito com a liberdade humana. Essa é a leitura desse irmão, desse teólogo, historiador. E ele coloca aqui, quer dizer, eu coloco a citação do livro dele, que eu também tenho aqui em português. Far-se-á assim uma leitura do tratado agostiniano no espírito de opor graça e liberdade, o que levará logicamente a pensar que a graça é irresistível em relação à vontade humana. Será essa a posição de Lutero, de Calvino e de Jansênio? Ao passo que Agostinho queria, antes de mais nada, expor a cooperação das duas, coagir, entre a graça e a liberdade. Foi o que fez ao mostrar a graça como um auxílio aditorium, auxilium, tá em latim, né, essa expressão, do livre-arbítrio, evitando justamente apresentá-la como concorrente em relação à vontade humana. Elas concorrem, elas não se opõem. Então, na visão desse professor, Vitorino Grossi, eles interpretaram erroneamente essa expressão que se encontra numa obra isolada de Agostinho, que eles eram discípulos, eles eram agostinianos, Lutero e Calvino. Sobre a predestinação dos santos, uma outra obra, aí já é uma outra obra, em 429, ele faleceu em 430. Foi a última obra dele, uma das últimas, de Agostinho. Sobre essa obra, a predestinação dos santos, ele também dá enfoque na liberdade, porque tem tudo a ver a predestinação com a liberdade humana e a graça. Nessa obra, Agostinho muda seu discurso sobre a graça. Parece que ele deu um passo além. E parece que complicou mais ainda as coisas, as interpretações das cartas paulinas e muitas outras passagens. Nessa obra, Agostinho muda o seu discurso sobre a graça na relação da necessidade de auxiliar o livre-arbítrio do homem, devido às questões levantadas pelos monges da Provença, referentes às interpretações que foram suscitadas em seu livro A Correção e a Graça. Então você está vendo aqui o problema. O problema surge com o livro A Correção e a Graça. Aí os monges de uma igreja, de um determinado local, eles vão cobrar, suscitar respostas, né? Vão perguntar a Agostinho o que aconteceu e você tem mudado o seu discurso, que também eu não entendi, nós não entendemos. E foram devido às questões levantadas por esses monges da Provença, referente a esta obra, A Correção e a Graça. E ele escreve uma outra obra, em 429, A Predestinação dos Santos. Aí continuando. Agostinho foi pressionado de todos os lados, ainda em vida, por causa de sua interpretação extremistas dos escritos paulinos,
as cartas de Paulo, né? Referentes à predestinação. Um dado interessante foi a crítica à doutrina de Agostinho sobre a predestinação, que os monges de Provença fizeram. É encontrada em uma carta de Hilário a Agostinho. Isso aí é um outro pastor chamado Hilário. Eu também tenho obras desse pastor, que afirmava o seguinte sobre a predestinação e do livre-arbítrio. Então essa carta foi encontrada e esse questionamento dos monges de Provença em relação à obra A Correção e a Graça de Agostinho, sobre aquele termo onde os reformadores no século XVI também interpretaram erroneamente. E aqui a gente encontra essa carta, está na história. Eu tenho essa carta aqui. E Agostinho escreve uma outra obra, Predestinação e a Graça, a predestinação dos santos. Entre os servos de Cristo, que residem na cidade de Marselha, muitos pensam que as ideias de tua santidade expôs em seus textos contra a heresia de Pelágio sobre a vocação dos eleitos. Aqui são esses monges de Provença. Eu coloquei entre aspas, porque isso que se encontra nesta carta, que nós possuímos ainda hoje. Isso aconteceu no século V, tá? Esses monges ficaram apavorados com aquele tipo de citação, de expressão que Agostinho coloca ali, e parece que eles não entenderam também. E escrevem essa carta, e essa carta chegou até nós. Então, entre os servos de Cristo residem na cidade de Marselha muitos que pensam que as ideias de tua santidade, Agostinho, expôs em seus textos contra a heresia de Pelágio sobre a vocação dos eleitos, fundamentada no decreto de Deus, são contrárias ao pensamento dos padres da igreja, dos pastores primitivos, daqueles que nós citamos anteriormente, algum deles, e ao sentir da igreja. Então eles estavam já ficando preocupados e escreveram essa carta, querendo dar um puxão de orelha em Agostinho. Se um decreto, aí eles continuam, se um decreto divino predispõe as vontades humanas, isso equivale a eliminar todo o esforço de fazer o bem e a suprimir as virtudes. Eles já estavam enxergando isso no século V, já estavam acontecendo controvérsias com esses escritos, últimas obras de Agostinho. Então está suprimindo a liberdade. Então para que o homem quer perseguir o bem, fazer a verdade e a justiça, se é Deus que domina tudo, como uma dominação despótica do ser humano, anulando a sua liberdade? E aí, eles colocaram nessa carta esse questionamento. Então está suprimindo as virtudes, o esforço de se fazer o bem. O nome predestinação, que Agostinho coloca, introduz uma espécie de fatalismo, eles falaram. Continuando, é evidente que neste trabalho não temos a pretensão de nos aprofundar no tema da predestinação, porque a predestinação daria um curso à parte. Pode até ser que eu venha produzir esse curso sobre esse tema, a predestinação, pois o assunto é tão vasto que caberia um curso à parte. O que nos compete nesse trabalho é salvaguardar o livre-arbítrio e sua relação com a graça. Sabemos que a doutrina da predestinação agostiniana teve uma exagerada abordagem sobre alguns textos paulinos, tendo repercussões demasiadamente contraditórias em toda a história posterior no cristianismo. No tempo de Agostinho ocorreu várias controvérsias e posteriormente, e aconteceu na Reforma, com os nomes já citados, João Calvino, Lutero e Jansênio, que fizeram interpretações equivocadas também a esse respeito nas obras, quer dizer, nessas obras últimas de Agostinho. Isso está na história. A predestinação dos santos, juntamente com o dom da perseverança, é um dos últimos escritos de Agostinho. Então essa obra de 429 é uma das últimas obras, né, de Agostinho, porque ele faleceu em 430. Então é um dos últimos escritos de Agostinho.
Essa obra, com 2 títulos, forma uma única obra em 2 volumes. E eu tenho essa obra aqui em português também, que é A Predestinação dos Santos, uma obra, e a outra obra que está unida, né, num volume só, O Dom da Perseverança Final. Na verdade, o que encontramos na história do cristianismo é uma interpretação rígida dos escritos agostinianos sobre a predestinação. Desculpa. Então, o que acontece é que posteriormente, até no seu tempo, muitos fizeram interpretações equivocadas desta obra aí. A Predestinação dos Santos, A Correção e a Graça, aquela outra obra de 427, e O Dom da Perseverança Final. Foi aí que surgiram muitas outras coisas, interpretações, que chegou até o período da Reforma e que os reformadores também se envolveram nessas questões.